Olá! O Jornal Nacional teve exclusividade ao nosso vídeo de número 3. É muito legal essa bancada. Tô brincando, mas voltando pro assunto. Então, nós estávamos falando de onda eletromagnética e de como ela oscila. Então, quando se tem a ideia de onda, se tem a ideia de um pico e um vale. Uma crista e um vale. Então, tudo que oscila, quando eu penso numa onda, eu penso em algo que oscila, que vai e volta. Então, o que oscila são campos elétricos e magnéticos simultaneamente. Então, enquanto eu tenho uma onda elétrica, um campo elétrico oscilando dessa forma aqui, e indo perpendicular aqui, eu tenho uma onda magnética que está traçando perpendicularmente a onda, o campo elétrico. Então, eu tenho campo magnético. Pensa numa cobra. Então, a cobra é um campo magnético. E um campo elétrico seria uma outra cobra andando em cima da primeira cobra. Não sei se ficou claro para vocês, mas ao longo do tempo eu vou colocar alguma coisa no vídeo para ilustrar a forma. É como se eu tivesse um campo elétrico oscilando aqui e campo magnético oscilando aqui. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. Então, eles oscilam dessa forma, ok? E eles são perpendiculares, os dois são perpendiculares à direção de propagação da onda. Eu falei ainda há pouco, no vídeo anterior, sobre espectro. O que é espectro? Espectro é uma faixa onde existem vários tamanhos, vários tipos de frequência, de oscilação. Então, são várias oscilações por unidade de tempo. Então, cada uma tem uma faixazinha, é como se fosse a faixa do pH. Para cada cor tem uma numeração. Para cada frequência tem uma determinada posição numa escala. Uma escala que vai do muito pequeno ao muito grande. E é um intervalo muito grande de comprimento de ondas. Então, eu tenho vários comprimentos de ondas ao longo desse espectro. Mas falar em muito pequeno na física e falar em muito grande na física é muito relativo. Você precisa dizer quão grande ou quão pequeno é o que você está falando. Então, se eu falar que um comprimento de onda tem 10 elevado a menos 16 do metro, do nosso metro convencional, eu tenho aí algo aproximadamente do tamanho de um núcleo atômico. E o muito grande que eu estou me referindo é 10 elevado a 8 do metro. Já é uma escala relativamente grande comparada a 10 elevado a menos 16. Então, se você ter uma ideia, o comprimento de onda, ele pode variar dentro dessa escala. Então, um comprimento de onda muito pequeno são os raios gama, por exemplo. São comprimentos de onda que são tão pequenos que conseguem ultrapassar várias barreiras, enfim. E existem ondas longas, ondas de rádio são ondas longas e assim por diante. Dentro desse espectro de frequência, nós temos aí a parte que cabe à luz visível, ou seja, o espectro, a parte do espectro de frequência que o olho humano consegue enxergar. É uma parte muito pequena, vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, mais ou menos,
de comprimento de onda, que é o que a gente enxerga nesse intervalo de tempo já, nesse intervalo de comprimento de onda. É o que normalmente a gente consegue enxergar, tá? É o que as pessoas, na maioria da normalidade, dentro da normalidade, conseguem enxergar com precisão. Então, essa luz visível, a gente vai estudar aspectos dela também num futuro. A gente está fazendo só uma introdução, uma pincelada básica sobre alguns aspectos que a gente vai estudar. Então, por que a gente está falando de eletromagnetismo para a física 4 e o que ela tem a ver com a formulação da nova física, que é a física moderna, que é a física que engloba tanto muito pequeno quanto muito grande? O que tem a ver? Então, a partir no final do século XIX, em 1962, o que se conhecia em termos de espectro? O que se conhecia era a parte do que a gente conseguia enxergar, que é o espectro visível, da luz visível, raios ultravioletas e infravermelho. Era o que a gente conhecia até o final do século XIX. Então, tanto para lá quanto para lá, não se conhecia muito. Não se conhecia, na verdade, não se conhecia nada. Então, existia uma fragmentação dentro da física. E essa fragmentação consistia no muito grande e no muito pequeno. Para o muito grande, eu preciso usar tal fórmula. Para o muito pequeno, eu preciso utilizar outra fórmula. E eu pego um gancho aqui na questão pedagógica, na questão de ensino e de aprendizagem, é que essa fragmentação da ciência, ela é extremamente prejudicial para o aluno. Porque física não é só física, porque química não é só química, e, enfim, as ciências elas estão juntas. Eu posso misturar a língua portuguesa com física tranquilamente. Eu posso utilizar a questão da fonética, da emissão dos sons e trabalhar a questão da acústica, a questão sonora, a questão da própria ondulatória. Enfim, então eu acho que em termos de ensino, aprendizagem, fragmentação do conhecimento como um todo. A gente percebe que lá na época em que o filósofo era médico, era físico, era matemático, era, enfim, astrônomo, astrólogo, que na época era considerada ciência. Então a gente tinha uma série de profissionais e um só, que conhecia de vários aspectos. Hoje não. Hoje a gente tem uma fragmentação do conhecimento. Na medicina, por exemplo, eu acho que é uma questão muito complicada, você fragmentar tanto para chegar mais fundo ao ponto de você se perder nessa produção de conhecimento. Por exemplo, tem o clínico geral. O clínico geral, ele estuda o geralzão. Aí tem o especialista o especialista em o neurologista, especialista no cérebro. Aí ele vai e te examina, não, o problema não está aqui, aí ele te manda para outro. Vai para outro especialista, vamos lá, vamos pro oftalmologista, quem sabe a tua dor de cabeça seja a questão ocular, enfim. Aí você vai pro oftalmologista, não é. Quem sabe talvez não seja a questão da tua coluna, da tua postura, dor de cabeça, então te manda para o ortopedista. Então, a fragmentação do conhecimento é tão grande que, às vezes, esse conhecimento acaba perdendo a linha, perdendo o objetivo e chegando num ponto que não se sabe por que chegou ali. Então, até esse momento, final do século XIX, a gente tinha essa fragmentação. A partir
dessa junção da eletricidade com o magnetismo, que foi feito por Maxwell, junto com as suas 4 equações, suas, porque ele pegou ali algumas equações já prontas, adaptou, fez algumas correções e ele percebeu que a eletricidade caminhava junto com o magnetismo e que não dava para separar esses dois fenômenos, eles aconteciam juntos. E vou te contar um detalhe, um segredo, uma coisa bombástica. É isso que é o bonito da física. Quando Maxwell termina de resolver todas as suas equações, ele chega a um resultado. E o resultado de Maxwell dizia justamente que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas era equivalente ou igual à velocidade da luz que se tinha naquela época. Porque ele estava usando dados daquela época. E aí ele anunciou para os colegas que, olha, o resultado que eu obtive do eletromagnetismo foi o equivalente à velocidade da luz. Então, Maxwell integra agora não só o eletromagnetismo, como a óptica também. E essa junção vai gerar no futuro um estudo mais aprofundado da luz, que vai gerar a mecânica quântica e assim por diante. Então, surge aí, Maxwell dá um pontapé, um passo muito importante dentro da ciência. Isso ingressa um pouquinho dentro da história da ciência. Você precisa explicar para o seu aluno o porquê das coisas e não só jogar as 4 equações de Maxwell e explica que é a integral fechada do campo elétrico vezes a superfície é igual a quantidade de carga sobre a permissividade do vácuo, nada disso. Então, você tem que explicar como se deu isso tudo. Isso tudo aconteceu de uma forma muito interessante, porque, inclusive na própria época, não se acreditava no vácuo. O que é vácuo? A ausência de qualquer molécula, de qualquer matéria, de qualquer moléculazinha de ar. Eu não estou no vácuo porque aqui dentro tem ar. Então, na época, eles acreditavam que essas ondas elas eram transmitidas por algum material invisível, que eles chamavam na época de éter. Esse éter, a gente vai falar dele, que essa ideia de éter, dentro de um momento posterior, foi abandonado. Só que agora está retornando essa ideia de éter, mas não como éter, como uma analogia à matéria escura, que não se consegue ver, mas sabe que tem alguma coisa ali. Então a gente vai tratar de algumas curiosidades também, porque eu acho muito interessante, eu gosto muito. Então, até o próximo vídeo do Jornal Nacional.